Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui à nossa programação do último dia, da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participarem do painel internacional do Brasil Cinemundi, que integra a programação da 29ª Mostra de Tiradentes. Com o tema Futuros Imaginados, Festivais de Cinema na Era da Economia da Atenção, a crise das salas de cinema, a disputa pela atenção nas plataformas digitais, a concentração no mercado... Só um minuto que o meu microfone está falhando. Pessoal da técnica. Ok? Voltando aqui, a crise das salas de cinema, a disputa pela atenção nas plataformas digitais, a concentração no mercado audiovisual, o enfraquecimento dos modelos de financiamento e o avanço da inteligência artificial vêm redesenhando o papel dos festivais de cinema. Diante desse contexto, este painel propõe uma reflexão sobre os festivais como espaços de curadoria crítica, formação de público e resistência cultural. Que estratégias podem assegurar sua sustentabilidade simbólica e institucional no curto e no longo prazo? Como seguir formando olhares e produzindo relevância cultural em um mundo cada vez mais saturado de imagens? Convido para iniciar este painel, como mediadora, Claire Arouche, curadora da Conexão Brasil Cinemundi na França. Álvaro Aroba, programador da Bafite La Quinzaine des Cinéastes Seminci, Argentina, França e Espanha. Francis Wagner dos Reis, coordenador curatorial da Mostra de Cinema de Tiradentes, Brasil. Roger Koza, programador do DOC Buenos Aires, Filme Fest Hamburgo, Bienal, Argentina, Alemanha e Áustria. Walter Tippmann, diretor artístico da FIDBA, coordenador da Málaga UIP, Argentina e Espanha. A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, onde tem patrocínio, tem Governo do Brasil. Patrocínio Master Petrobras, patrocínio Caixa, Embratur, Cimento Nacional, CSN, Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, Sistema Fecomércio MG, Sesc Senac. Casa da Mostra, TCE-MG Cultural. Parceria Ministério Público de Minas Gerais, Prefeitura de Belo Horizonte. Correalização, Instituto Universo Cultural. Idealização e realização da Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro. Este painel conta com tradução simultânea do português para o espanhol e do espanhol para o português. Os rádios de transmissão estão sendo disponibilizados na entrada do auditório. Quem quiser e sentir necessidade pode retirar, por favor, deixando um documento. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita mais uma vez aos participantes a gentileza não gravar o debate, aliás, o painel, sem prévia autorização da organização do evento. No momento da participação da plateia, para garantir a qualidade da gravação e a correta identificação dos participantes, solicitamos, por gentileza, que utilizem o microfone e se identifiquem, informando o nome e o estado de origem para posterior transcrição das falas. Passo a palavra, então, para a Claire, para a introdução e condução do painel. Muito obrigada.
Muito obrigada. Boa tarde para todas, todos, todes. Agradeço muito aos funcionários do Centro Inviáveis, da Mostrar de Tiradentes. Agradeço também a atenção de vocês, porque a atenção vai ser o assunto da nossa conversa, então não agradeço só a presença, mas realmente a atenção. E, claro, agradeço a presença dos convidados internacionais do WIP de forma geral e dos convidados aqui presentes com a gente para refletir sobre essa dimensão da atenção na programação do cinema contemporâneo. Acho que também temos uma grande sorte porque vocês não são só programadores, já foram apresentados, mas também vocês têm um desempenho crítico e pedagógico que permite também pensar o papel da programação de hoje em dia, não só como uma aposta para filmes, mas também uma aposta para que esses filmes sejam vistos e sejam também uma experiência de formação e não só de apreciação subjetiva. A título pessoal, queria também agradecer, claro, os meus queridos camaradas do WIP, Kleber Eduardo, aqui presente, e Pedro Butcher. Aliás, foi o Pedro que elaborou a ideia desta mesa, então devemos dar a Pedro o que é de Pedro, e Pedro, em qualquer momento, se quer tomar a palavra para fazer circular ainda mais as palavras, por favor. De forma geral, nesses debates, a gente refletia sobre a circulação internacional dos filmes brasileiros, em particular, e dos filmes em geral. E esse ano, Kleber, Pedro e eu queríamos debater sobre um problema que é também internacional e que forma parte da nossa contemporaneidade, que é o lugar da programação de festivais na era da economia da atenção. E dizer, no contexto de uma dificuldade cada vez maior de sustentação de modelos tradicionais de salas de cinema, uma disputa feroz pela atenção dos espectadores, sobretudo jovens, pela culpa das redes sociais e canais de difusão de vídeos online, enfim, muitos assuntos que já foram evocados, e diante desse cenário, como os festivais podem continuar formando olhares e um tesão cinéfilo no mundo saturado de imagens. Então, mais concretamente, mais do que nunca, programar um filme, programar um conjunto de filmes constitui em distribuir a atenção. O olhar do programador para o filme, claro, mas também o olhar do programador para a atenção de um público futuro. Porque programar não consiste simplesmente em escolher, mas se trata de criar as condições, um espaço privilegiado de recepção sensível e crítica no seio de uma rede de relações participando na formação do olhar dos espectadores. Então, o que fazer quando o número de obras cinematográficas existentes não para de crescer e que o público se divide por um fenômeno de dispersão? Porque, no fim das contas, e hoje em dia, as telas dos festivais e das salas de cinema são só umas telas mais do que as nossas telas domésticas. Nos pareceu também fundamental, pela primeira vez, incluir um importantíssimo representante da Mostra de Cinema de Tiradentes na nossa discussão para fortalecer as pontes e também para dar o tempo de uma visibilização maior de todo o trabalho que está feito dentro da Mostra de Cinema de Tiradentes. Por exemplo, já podemos ver dentro da Mostra de Cinema de Tiradentes alguns caminhos, jeitos de responder a essa problemática da atenção. Por exemplo, a responsabilidade concedida ao júri jovem de atribuir o prêmio principal da competição Aurora, que antes era das Olhos Livres. Isso é um processo de inclusão geracional que se trabalha todos os anos já há muito tempo. Essa dimensão da atenção também se reflete na escolha dos filmes programados. O ano passado teve o Kick Flip, do Luca Philippin, por exemplo. Francis, você escrevia que um dos valores cinematográficos desses filmes era de lidar com a angústia do acúmulo visual de uma geração que se tornou imagem muito cedo e de poder refletir sobre isso. E, entre os filmes programados esse ano, vários filmes também nas competitivas refletem frontalmente essa economia da atenção. E podemos aí criar como uma relação entre Meu Tio da Câmara, do Bernard Lessa, com o Politictoc do Álvaro Andrade Alves, que compartilham em dois momentos históricos diferentes a inquietação de uma produção audiovisual incessante, uma tentativa de capturar a acumulação do presente. Nos dois filmes, através da montagem cinematográfica, mas também na decisão de programar esses filmes juntos nessa amostra, já podemos ver que a arte da montagem em geral
possibilita a realização de um trabalho crítico de agenciamento para passar de uma atenção flutuante em relação ao fluxo contínuo das imagens nas redes a uma atenção com pensamento crítico em construção. Então, a ideia desta mesa não é lamentar o estado atual das coisas, mas refletir juntos que podem ser as diferentes formas de, eu vou citar, me desculpem, o francês, o pesquisador Yves Citon, no livro dele, L'écologie de l'attention, a ecologia da atenção, ele fala do nosso papel, da nossa responsabilidade de agentividade frente ao desafio da economia da atenção. Ele fala das possibilidades de manter o poder de agir sobre o nosso destino a partir do momento em que nós propomos de reconfigurar esses ambientes de atenção, que, no nosso caso, é o Festival de Cinema. Yves Citon afirma que a nossa atenção é o que nos pertence mais propriamente, e que, por essa razão, a atenção é um campo de batalha onde se decide o destino de nossas submissões diárias e também das nossas revoltas futuras. A partir daí, em vez de nos perguntarmos a que devemos prestar atenção, também podemos tentar entender o que poderíamos fazer da nossa atenção. Então, ele diz, e prometo a última citação, que vemos melhor porque nos esforçamos para ver com outras pessoas, com outros olhares, com outros filmes. Prestar atenção ao que o outro prestar atenção é a definição mínima da atenção conjunta e que leva naturalmente a inventar juntos. Então, vamos inventar juntos durante 1h30 e vamos ver quais são as possibilidades de sair da noite de resolver um problema que não para de se reproblematizar, de se atualizar e de nos enfrentar a outros novos desafios. Caros programadores, no primeiro tempo, a palavra vai ser sua e depois, claro, abrimos para vocês. Estamos bem contentes que vocês sejam tão numerosos. Mas, então, dentro das várias perguntas que essa ecologia da economia da atenção, que pode se transformar numa ecologia da atenção, dentro dessas várias perguntas que temos, gostaria de saber como, concretamente, no seu trabalho de programação, uma coisa que a gente, às vezes, romantiza bastante e não coloca como trabalho real, do que impede de atenção, de trabalho de atenção, como essa dimensão desse problema da economia da atenção está presente no seu trabalho de hoje em dia, em 2026, e vocês também viram uma mudança significativa nos seus últimos anos de atuação, porque você já tem uma longa trajetória de programação. Concretamente, como são as condições para você conhecer novos filmes, se aproximarem, apreciá-los antes de acompanhá-los nas salas, dentro de programações constituídas, dentro do contexto particular também dos festivais de cada um de vocês. E também como vocês, já nesse trabalho de programação, que a gente nunca programa só para si, a gente programa como o estado contemporâneo das coisas, mas pensando também com quem a gente gostaria de dialogar, de provocar, de lidar. Como vocês pensam o lugar da nova geração de espectadores dentro desse trabalho de programação que vocês fazem, que seja na hora de programar, mas também de conceber outro jeito, talvez, de programar no momento de estrear nas salas de cinema. É provável que eu não prestar atenção a todas essas dimensões importantes desse debate, então também se sintam à vontade se vocês querem acrescentar ou aprofundar algum assunto. É isso, já me calo, toda a minha atenção está para vocês. A quem gostaria de começar? Walter, te vejo mais que presente. Me gusta. Bueno. Bom. Nada, sí, es un problema. Sim. No solo É um problema que não é só do cinema, é um problema da época. Como enfrentarlo, no lo Como enfrentar esse problema, eu não sei, né? Como que a gente vai construir as estratégias para o futuro, que eu acho que é a inquietação que todo mundo tem, né? la dificultad
Eu vejo essa dificuldade de levar as pessoas para salas de cinema, la dificultad incluso de a dificuldade também, inclusive, dos festivais já consolidados, de ter uma convocatória consistente e também é consequente. cada uno va encontrando, creo, E todo mundo vai encontrando a partir dos seus espaços e conhecendo qual é o seu público, né? Porque eu acho que aqui tem muitos festivais com diferentes olhares, então, de alguma maneira, a gente vai dialogar com o público. y ahí quizás, no sé, Talvez, no nosso caso, FIDBA lo que hicimos no fue FIDBA, o que a gente fez tem um ano, a gente começou un programa de formación, um programa de formação de jovens programadores. porque nos pasaba que nosotros Porque o que creíamos acontecia era que a gente acreditava que a gente programava para pessoas jovens e não, na verdade não. desde que me convertí en padre, o mi hijo más Então, grande, desde que eu fui pai, meu filho de 17 anos, eles via esses filmes e ele me dizia, "Isso, eu não estou interessado em nada disso." Então, o que a gente fez foi abrir esse espaço de diálogo, también como generación, porque muitas vezes essa geração, né, ese cambio quão rápido acontecem essas mudanças, né? A gente só percebe o que incomoda, né? O que a gente sabe que não está bem. Então a gente se perde, né, a ter essa escuta. Entonces, creo que todo diálogo Então eu acho que necesariamente para todo dialogar con la não é necessariamente para dialogar com as pessoas mais jovens, né? E também pensar nessa audiência. va a ser muy difícil establecer Vai ser difícil estabelecer essa conexão, né, com programadores, com uma certa faixa etária. casi como un Então eu acho que aí é realmente. pensaba en el caso de los músicos Eu estava pensando no caso dos músicos que tocam rock, né? Eles estão sempre invitando abrindo, nuevos, convidando novos talentos. É um pouco roqueiro o que eu estou dizendo aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que começar com formação e dar também um espaço a esses programadores mais jovens, porque é aí TDAH o TDAH, que o TDAH, por exemplo, vai ficar generalizado, né? Eu não estou falando aqui da Ritalina, por exemplo, estou falando de um tema cultural do momento, inclusive é um assunto político, né? E aí as pessoas se aproveitam disso, né? Então a gente tem que buscar estratégias pequenas para não ceder, né? Estou dizendo, né? O Instituto de Cinema Argentino lançou um programa como le dice, para jovens, como é que eu digo, né? Jovens criadores de conteúdo para vídeos de 30 segundos no TikTok e nas redes sociais. É algo espantoso, né? Enquanto eles não estão produzindo cinema, né? Então, como a gente pode pensar como se opor a isso, né? Porque essa é a política que vai vir, né? Essa é a proposta política. Quando aparece a direita ou a ultradireita que vem de mãos dadas, né, a entregar a essa geração dos conteúdos, entre aspas, e não do cinema, né? Como a gente pode começar a trabalhar esses formatos verticais. digamos, cineastas toman Mas não é que os cineastas estão tomando essa pressão para se apropriar disso e pensar na imagem e como eles utilizam a imagem nesse momento, né? Mas diretamente eles querem produzir conteúdo, né? Do TikTok. E isso é algo grave. A gente tem que, de alguma maneira, tentar voltar no tempo para capturar esse tempo, né? Porque eu acho que a atenção está conectada ao tempo. E para isso, no nosso caso, né, foi convidar pessoas, fazer uma pré-seleção e entregar a eles e que essa decisão final seja deles, né? Em algumas mostras, mas não em todas, né? A gente não vai resignar nosso trabalho, porque isso seria injusto, mas a gente vai pensando as nossas possíveis estratégias. Não sei se, né, a sua pergunta era mais teórico-prática, mas no nosso caso foi assim. Muito bom, né? Antes da gente ter outra voz falando, você poderia entrar mais em detalhes concretos de um filme que foi programado e defendido? Claro, hoje vocês podem ver o filme de abertura do FIDBA, é a de clausura de Tiradentes, de Alan Ribeiro.
Aí tem um exemplo, aí todos podem ver. Maravilha, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso de acercamiento a esta película, de la programación de eso? Sim, claro, a gente trabalhou 3 meses, a gente sempre faz uma convocatória aberta, jovens de 16 a 20 anos, e aí a gente tenta que esses assuntos vinculados à escola, né, o ensino médio. Então, com isso, a gente faz um tipo de pré-seleção, eles têm que enviar um vídeo curto, né, falando de cinema e algum texto também. E a partir disso, a gente convida eles para participar dentro desse processo coletivo que a gente vai trabalhar durante esses 3 meses. Primeiro, a gente vai lidar com questões mais gerais, tipo o que é um festival de cinema, o que significa uma curadoria, o que significa programar, e a partir disso a gente entrega alguns filmes já pré-selecionados, tipo 10, 12 filmes, e eles vão ter que programar 12 ou 3. Então, a gente está fazendo um pouco disso, né? É uma ideia de estabelecer realmente esse diálogo, né? É um momento de ter muita humildade, de escuta, de não ter preconceitos, né? Eu acho que algo aí, a gente vai ter um futuro, né? Algum futuro vai existir, isso é inevitável. Então, de alguma maneira, a gente tem que nos reinventar, nos abrir e ver o que está acontecendo. Porque provavelmente essa mesma geração que agora a gente está vendo que tem sérios problemas de atenção, eles vão ter que construir o mundo. Então a gente tem que nos aproximar, né? A gente não tem outra saída. Ainda que a gente não goste, ainda que a gente, né, não... É isso. Muchas gracias. Roger, te veo pensando. ¿Querés compartir con nosotros alguna elaboración, aproximación? Hola, hola. Olá. Antes de tudo, gostaria de agradecer. Obrigado pelo convite. E a tradutora também, obrigado por traduzir a gente. Eu escutei especialmente, eu vim no dia da abertura, eu vim escutar o Francis, o sábio Francis, porque eu me interesso muito em ver como um festival se posiciona diante do que propõe. Muitos festivais vão reutilizar ou desperdiçar a possibilidade que eles têm de dizer o que eles realmente fazem. E o que é que eles dizem sobre o que fazem. Depois a gente tem que ver se isso coincide ou não. Isso aí é outro problema, mas pelo menos o propósito consciente da programação. Eu disse aqui para o Francis um pouco depois, tomara que a gente tenha mais festivais, que o diretor artístico, alguma pessoa responsável da programação possa dizer, ou que disse naquele momento, né, que no princípio não é que ele teorizou, mas falou, ele sintetizou a ideia de algo que se repete. E é evidente, né, desde a instituição, como diferentes pessoas vão falando da soberania da imaginação, a soberania dos imaginários, mas foi muito preciso na fala dele. Quando ele disse isso, a primeira coisa que disse foi que esse festival importava, em especial, o conhecimento. É um festival que não estava desassociado do conhecimento. Os festivais geralmente estão separados, dissociados do conhecimento, né? Da forma que eles apresentam seus catálogos, na forma que eles apresentam os filmes, na forma que se reduz cada vez mais os momentos de diálogos com o público nos filmes. Essa coisa espantosa que acontece, que é o perguntas e respostas, né? Aqui já superamos isso, né? No encontro posterior em que realmente a gente discute os filmes, né? A gente, por exemplo, que a gente não pode fazer algo, né, porque a gente vem de fora, por exemplo, que a gente vai ver outros filmes, mas que se a gente pudesse assistir, a gente entenderia algo além do que está programado.
E, em princípio, vem também os diretores e depois o público. E essa circulação epistemológica e lúdica é uma forma de fazer com que o pensamento se mantenha vivo dentro de um festival de cinema. E os festivais de cinema, a gente vê que o pensamento está, né, apagado. Então, isso é algo que ele disse. Então, sobre essa ideia de soberania, ele tem a completa razão. Ele falou outras coisas mais importantes também com relação à localização desse festival, né? Ele falou que não era algo do Ocidente, né? Ele disse que era algo do Sul. Não me lembro exatamente as palavras que ele utilizou. Quer dizer, ele já está falando de um território para pensar o cinema como imaginação. E também ele disse que tudo o que aconteceu acontece através de uma epidemia de imagem, né? Realmente, porque a quantidade de imagem que a gente tem é uma coisa ingovernável. Mas antes que a soberania da imaginação, né, eu me pergunto sobre a soberania da nossa própria atenção, ou seja, a soberania da percepção. E esse é um momento, para mim, decisivo no momento que a gente está pensando, quando a gente programa um filme ou quando a gente escreve um filme. O problema de governar a percepção estaria com relação a quem governa a nossa atenção, qual a relação que a gente estabelece entre os estímulos, e é outra coisa, é uma outra palavra que eu pessoalmente detesto, né? Para mim, cinema é cinema, audiovisual é outra coisa. Mas quem vai governar a relação que a gente vai estabelecer entre os estímulos permanentes audiovisuais, nossos olhos, nossos ouvidos, e a relação que isso vai gerar na linguagem? Para mim, essa é a primeira pergunta que eu me coloco quando programo. Um exemplo concreto. Eu programo alguns festivais, dirijo outros. Eu não estou sozinho, né? Eu não faço isso sozinho, não tem programador. Eu programo, sou diretor artístico, faço as legendas, tradutor, apresentador e faço umas coisinhas mais também. Coisas legítimas. Y en el inicio de este pasado Doc Buenos Aires, nos inícios, né, no Doc Buenos Aires, eu decidi passar um filme que é um filme que demanda atenção. É uma grande demanda de atenção, que é 7 Passeios com o Mar Branco. É um filme extraordinário com Pierre Creton e Vincent Darguet. É um filme, né, incrível, é um filme que vai numa velocidade completamente diferente, exatamente, né, ao que a nossa percepção cotidiana governa. Começar um festival com esse filme é um risco grande, né, um risco que as pessoas vão ficar entediadas. Era um filme sobre planta, que não era um filme sobre planta, na verdade, que na última instância é um filme sobre o espanto. E sem percepção a gente não pode detectar esse assombro no mundo, nos objetos, na luz, no que está ao nosso redor. Então, essa é uma decisão de programação sobre a ideia, né, que está sobre a ideia deste painel. Eu tenho que colocar essa película por 2 minutos, porque está filmada em digital e porque no segundo momento ela foi filmada em 16 milímetros. E não numa situação de rivalidade, por exemplo, isso é bom e isso é ruim, porque o filme não coloca isso, não, ao contrário, né? O filme mostra distinções históricas da imagem que vão implicar uma maneira de percepção. Porque a maneira de percepção de uma imagem digital é diferente da percepção de uma imagem fílmica, película, filme analógico. Nesse sentido, a ideia era colocar esse filme, porque para ver que algo disso poderia chegar a ser discutido no catálogo, na apresentação.
nas entrevistas que a gente faz prévias ao festival, né, que isso é o que a gente tenta falar, porque o que me preocupa é o que ele também está preocupado, que o cinema esteja associado ao conhecimento. E quando digo associado ao conhecimento, não estou falando do conhecimento como algo já morto, né, de pessoas acadêmicas. Na verdade, a academia, mais do que produzir o conhecimento, a gente tem que também revisar a ideia do que é produção, mas mais do que produzir o conhecimento, eles só fazem circular conhecimento se repetindo de maneira excessiva, né? Mas falar de algo que o cinema, pelo menos para mim, algo do século XX que continua no século XXI e que finalmente eu nunca vou ser um acadêmico completo porque eu não terminei nenhuma graduação. A minha universidade foi o cinema. E é aí onde eu encontro conhecimento. E é aí onde eu continuo encontrando o assombro diante do mundo e das pessoas também. Ou o mundo e as pessoas, né, são uma coisa só. Então, o primeiro que eu gostaria de dizer é sobre essas intervenções, isso é a primeira coisa que eu vou dizer. Que antes de eu me preocupar com a soberania da imaginação, eu acho que é um problema, assim, da primeira ordem, a soberania da percepção. E diante de uma pergunta que eu me faço a mim mesmo, né? Não para vocês, é o meu problema na minha mente, todo dia de manhã. Por que que eu me levanto todo dia de manhã e vejo meu celular? O dia que eu me levante e não vejo o celular de manhã, alguma coisa aconteceu em mim. Parece algo besta, né? Mas não é. A pergunta que eu me faço é: quem governa meu interesse? Quem governa o meu olhar? Quem governa meu desejo? Então, isso é o que eu me preocupo com relação à programação. Provavelmente não falam disso, né, nas escolas de programação de cinema, não sei o que eles falam. Eu não sei, quando vou eu costumo falar dessas coisas, mas eu não sei o que eles dizem. Tem uma frase muito famosa de um filósofo que não é muito conhecido, não é um filósofo conhecido. Tem filósofos conhecidos, mas este não. Esse não é uma estrela do rock, né? Marlon Brando, posterior a Descartes. Ele tem uma afirmação que eu acho magnífica. Eu acho que eu falei já no ano passado, capaz por outros motivos, já não me lembro bem. A memória vai deteriorando, né? Ele dizia que a concentração é a piedade natural da alma. Eu acho que é tão extraordinária essa ideia que a concentração é a piedade natural da alma. Olhem, vejam, ver os filmes assim seria realmente uma experiência extraordinária, mas a gente vê pouco, a gente escuta pouco. E eu, né, tô feliz que em um festival de cinema a gente fala disso, né? Geralmente eles falam só de marketing e de outras coisas, mas isso é o que eu posso comentar para esse primeiro momento. Muito obrigada, estamos aí esperando o próximo momento, mas que eu acho que eu estou sentindo que você está preparando. Álvaro, você quer dizer algumas coisas? Eu aproveito para dizer que o Álvaro é programador, produtor, mas ele também faz parte do júri da Mostra Olhos Livres esse ano. Ele está com a gente, mas ele também está aguardando um grande segredo sobre informações que a gente vai descobrir dentro de várias horas. Então, obrigada, Álvaro. Bom, tá me queimando ainda, mas enfim. Obrigado a todos por me convidar, foi um prazer estar aqui. Quase que eu não vinha, tem 2 ou 3 anos que eu não vinha, mas eu agradeço por terem me dado essa segunda oportunidade de poder voltar, poder vir e estar aqui e ver uma mesa tão extraordinária, porque eu acho que tem muitos festivais de cinema, mas a gente às vezes generaliza tantas coisas, porque depende tudo da cidade em que está escrito. E temos muito trabalho em Valladolid, na Espanha, por exemplo, que é diferente, ou em Buenos Aires também. Então, nós temos muitas questões que não ficam muito claras. Eu acho que Valladolid é uma cidade antiga da Espanha, com pessoas envelhecidas,
Então, nós temos fuga de cérebros, a mente divaga um pouco, fica um pouco claro essa questão. Então, nós temos que ter essa percepção de em qual cidade nós estamos para poder analisar a questão do cinema. Bom, os dois disseram questões muito importantes, mas eu gostaria de pegar um gancho nisso com relação ao que eu penso de manhã. Eu não sou muito de ficar pensando aí na questão do que eu estou pensando de manhã. Talvez eu sou um pouco mais materialista, um pouco mais básico, eu poderia dizer, mas eu olho para o meu celular, porque a minha vida inteira está no meu celular. O que eu faço quando eu acordo de manhã, quando a minha mãe me mandou uma mensagem da Espanha, ou então quando os meus amigos me mandam mensagem. Mas eu acho que o trabalho principal de um programador é pensar nos filmes que nos oferecem generosamente os cineastas, nós temos muito trabalho. E o telefone está ali presente sempre. Então, isso é o que eu faço todo dia de manhã, quando a gente pensa aí na época entre março, fevereiro e abril, que é ao final do fechamento do primeiro semestre, então é um pesadelo, então às vezes a gente nem vê certas coisas e o telefone está ali sempre, a gente está às vezes interrompendo questões de filmes e muitas outras questões. Então, o desafio está em pensar aí que a gente está numa bolha às vezes quando a gente vai responder uma mensagem e a gente tem que tirar ali do telefone, às vezes sair dessa questão do telefone e pensar nos filmes que a gente tem que ver, os 7 ou 8 filmes que a gente tem que ver naquele dia. Às vezes a gente tem que dar pausa e ver o telefone. Então, essa é uma questão muito importante para mim. Tem gente que fala, não tem nada a ver, eu posso atender o telefone, continuar o filme, e eu não perdi, tipo, o pitch do filme, eu não perdi o conteúdo, mas eu acho que nós temos os festivais, temos pessoas, e a gente pode comprovar uns com os outros e dialogar sobre isso. Então, eu acho que o mais interessante, já que nós estamos aqui na América Latina, a experiência em Buenos Aires e os trabalhos que eu vi, eu posso falar que no nosso caso, nós temos 25 ou 26 anos trabalhando com isso, e nós temos uma equipe em que estamos há 7 ou 8 anos com as mesmas pessoas, e nós temos que estar à altura de uma tradição muito forte e de uns primeiros anos que foram uma força centrífuga para a Argentina, e onde o cinema era totalmente diferente, o mundo era totalmente diferente, não só um filme, você tinha que ver os filmes, a economia também era diferente, e também o financiamento dos festivais. Então nós temos que pensar em todos os festivais, em como eles eram feitos com relação ao apoio, o apoio era diferente. Então, nós temos que analisar todas essas questões. Temos também a questão militar e tudo isso, a censura. Então, nós temos que estar atentos à tradição, e que é muito grande. E depois também, eu acho que nós temos que pensar e estabelecer que temos um festival tão grande, com tantos dias, nós temos uma oportunidade, nós temos que tirar férias para vir ao festival, então nós temos muitas expectativas com relação ao festival. E o que nós fazemos é criar muitos itinerários, todos os itinerários possíveis, com vários rios que se interconectam uns com os outros, várias pontes que se conectam. Não é um festival que eu diria que tenta conter, ou um festival focado em uma coisa só, mas eu diria que é um festival com filmes que sejam não novas, mas sejam uma novidade. Então, o que nós fazemos e com relação ao que vocês estavam comentando também, é que nós confiamos um pouco, por exemplo, nessa questão de Buenos Aires, onde nós temos o presidente do país, e aí temos pessoas que estão ali vendo futebol, e temos a questão do presidente ao mesmo tempo. Então, nós temos o telespectador que tem os seus itinerários, e a gente não dá explicações prévias no sentido mais político da palavra, por aprovação política. Nós não estamos procurando isso. Então, com relação a tantos anos de experiência e com relação aos espectadores que já estão formados e que já têm suas ideias, nós optamos para
para que a aprovação seja feita por si mesma, seja ela boa ou ruim, e que o espectador, os críticos, o público, nós temos alguns amigos no público também, na audiência, que se dedicaram a algumas questões anteriores e que entendam um pouco a força que nós fizemos. Nós temos também uma equipe de cinéfilos, são 8 pessoas, e nós somos cinéfilos no sentido mais bibliotecário da palavra, vamos dizer. Nós estamos sempre tentando não perder a memória da história do cinema com relação ao que estamos programando. Então, a ideia é que não esqueçamos o cinema que vimos no passado e, com isto, a partir disto, podemos elucidar o que podemos ver no ano, o que pode dialogar melhor ou o que não dialoga em absolutamente nenhum sentido. Nós colocamos diferentes compartimentos do festival, em diferentes sessões do festival. Bom, então é bem impressionante e eu tenho 8 anos já trabalhando com isso e, bom, cada ano é um desafio e é muito fascinante poder encontrar novos cineastas, e temos colegas que estão nesses festivais como este. Então, também os festivais trazem ideias para outras ideias. Eu estava tomando whisky com o Roger e outros amigos, e aí temos novos cineastas, o surgimento de novos cineastas. Nós temos pessoas apaixonadas, eles participam e começam a colaborar com a gente, então uma conversa pode levar a outra coisa, ou inclusive procurar algo para a quinzena, ou pensar, olha, esse cineasta está fazendo algo legal ou não. Então, é muito legal, muito bonito para os programadores, e de outros festivais a gente tem forças para poder programar o próximo, e isso tem a ver com a amizade e com as conversas, e daí a gente programa e espera que o público entenda um pouco a proposta. Então, no nosso caso, nós tentamos pensar um pouco na lógica de a gente tenta não dar slogans para entender os diferentes itinerários que nós temos. É um festival tão vasto, com tantos curtas, com tantos filmes, que nós entendemos que cada um tem que vir e ver por si só. Álvaro, não deixa o microfone, que vou fazer uma pergunta para você. Acho muito interessante você falar da diferença entre as diferentes experiências de programação. Você relatou muito sobre o Bafis, mas já que temos a sorte de ter você com a gente, gostaria também que você possa contar um pouco melhor a singularidade do processo de programação em Cannes, com a quinzena de cineastas. Temos a Cíntia também, que pode depois dar uma palavra, se quiser acrescentar, porque eu acho que é ainda com outras sessões paralelas, como o LESID, um lugar onde realmente se programa uma certa ideia das potencialidades do cinema contemporâneo, com toda essa historicidade que você destacou no processo, que a gente não está num presentíssimo assistindo aos filmes atuais, a gente leva essa memória, então eu acho que a atenção é um jeito de mobilizar as camadas de memória cinéfilas para compreender com maior profundidade o que está à frente de nós. E então, dentro desse contexto bastante extremo, que é o Festival de Cannes, o Festival de Cannes, como você trabalha em conjunto na equipe, essa coisa de defender um gesto de programação e não só de seleção, do que, infelizmente, se tornou o mercado das marcas autoriais, da seleção principal. Não queremos conhecer todos os segredos, tem algumas informações confidenciais, podem ficar confidenciais, mas, enfim, realmente, nesse gesto concreto de programar, como é esse processo, porque vocês também levaram às telas muitos cineastas mulheres que a gente não conhecia nos últimos anos, fazendo apostas arriscadas. Então, se você quiser contar um caso bem concreto, por exemplo. Hacer algún ejemplo en concreto
Bom, então, não sei, eu acho que tem um colega aqui que pode nos ajudar com relação a responder essa pergunta, mas eu vou falar com relação ao festival, é, mas com relação ao festival, per se, nós temos que pensar em um gesto em que podemos estabelecer milhares de caminhos ou de cenas, e aí talvez a gente pode ter no máximo 20 filmes com vários componentes com relação à quinzena do, da própria indústria do cinema francês e ter conexão com as colônias francesas, com a África. Então, esses são os filmes que têm que estar ali representados todos os anos. E depois sobram 12 ou 13 lugares para liberdade, entre aspas. Eu não diria que os outros não são livres, porque a gente também faz uma curadoria, mas a questão de Cannes é tremenda, porque, primeiro, é uma equipe que muitas vezes não está junta na mesma cidade. Então, a gente faz reuniões virtuais, então, às vezes a gente também depende da vontade do Julian, que é o coordenador, que há 2 ou 3 anos está organizando. E nós temos também que considerar tudo. Então, olha, eu vou concentrar a questão da pergunta. Então, pensando na América Latina. Então, faz alguns anos eu era consultor latino-americano e eu era o consultor latino-americano. E em 18 anos, 0 filmes latino-americanos entraram em Cannes. Então, enfim, eu acho que essa é uma conversa para outra hora. Eu acho que eu estou desfocando aqui do tema, né? Mas eu sei que tem filmes latino-americanos muito bons, mas, enfim, nós temos uma tradição crítica com relação aos programadores franceses que estão ali pensando em todas as injustiças que aconteceram com essas regiões. Eu acho que é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, mas, enfim, isso continua. Então, temos que pensar na minha depressão, porque, na verdade, eu vi Martin Brehman e eu tive que chegar a explicar para as pessoas quem era esse cara, enfim. E eu tive que mostrar para as pessoas e, enfim, foi um primeiro ano muito complicado para mim. E o segundo ano eu não consegui, então, 3 filmes latino-americanos eu consegui levar para o festival e entraram no processo de aprovação. Então, o festival depende também um pouco de lutas entre os festivais pequenos para os grandes. E temos os manifestos, e temos outras questões políticas. Então, nós temos um terreno bem delicado aqui entre os filmes que entram no Festival de Cannes, porque eu diria que os filmes que entram no Festival de Cannes têm um aspecto muito compacto e muito definido, e que tem, tipo, um certo brilho, independentemente do orçamento. Por exemplo, o segundo ano, a gente teve um filme impressionante de uma mulher argentina, que foi um filme feito com muito poucos recursos, mas foi um filme muito visual, muito claro. Então, isso é detectado muito rápido quando a gente pensa em todos os filmes que fazem parte do festival. Então, se eles têm esse brilho visual que pode participar do Festival de Cannes ou não. Eu não sei se eu estou me Não sei se explicando você quer direito. acrescentar alguma coisa em relação... Ainda não? Sim. Não.
Que bom. Então, já que todas as palavras e os caminhos levam para Tiradentes, Francis, por favor, é a sua hora. Não sei onde você quer retomar a conversa sobre a atenção desde o lado do público, do trabalho curatorial, a articulação entre os dois. Boa tarde. Claire, eu temo me repetir um pouco aqui por conta dos dois debates em que a gente passou por esses caminhos. Eu talvez passe por alguma dessas questões novamente, peço paciência a quem ouviu os outros debates, mas eu quero propor uma outra coisa também. Eu vou partir de um aspecto conjuntural. Porque a gente está falando de instituição dos festivais, de programa, da atividade de programação, e são todas coisas fundamentais e que bom que a gente está falando aqui, discutindo isso. Mas tem uma coisa, a gente vive numa época em que a gente está submetido a uma estrutura de comunicação monopolista que tem 5 donos, entre 4 e 5 donos. Nunca na história da humanidade a gente ficou submetido a um monopólio dessa dimensão, né, de comunicação, de informação, que são as Big Techs. A gente também está numa época em que o cinema ele segue tendo importância, mas é uma arte absolutamente minoritária. No Brasil, mais ainda, porque o Brasil sempre teve que provar, o cinema brasileiro sempre teve que provar para o Brasil que ele era importante. E aí, retomando uma ideia do Paulo Arantes, o filósofo Paulo Arantes, que dizia que há uma brasilianização do mundo, há também do cinema, uma brasilianização do cinema. Não sei se é exatamente assim que fala, mas do cinema. Por quê? Porque o cinema ele se tornou, acho que em todo lugar do mundo, ele tem se tornado uma arte minoritária. E quando eu falo cinema, eu não estou falando só filmes, eu estou falando da ideia de uma certa condição da percepção dos filmes, né, e uma dinâmica da cultura cinematográfica que envolve o pensamento, que envolve a crítica. E eu falo crítica, não só a crítica de cinema, que também, né, acho que entra nessa equação, mas o pensamento crítico. Acho que o pensamento crítico é a crítica de cinema, né? Então, hoje a gente está numa sociedade, né, de variadas telas. O cinema é uma delas, a mais velha e a mais anacrônica, né? E é a tela, digamos assim, minoritária, a experiência minoritária. Então, essa é uma questão importante. A gente veio, né, de décadas anteriores, por exemplo, que o que competia com o cinema, a experiência do cinema, né, que solicita uma certa economia da atenção. A gente vem de outras épocas em que a televisão e a publicidade, né, também uniformizou nossa sensibilidade perante as imagens. Então, nós nos tornamos consumidores de imagens e adultos absolutamente impotentes. A televisão fez isso, né? Nos tornou adultos impotentes. Porque a gente vê as imagens, temos a informação, nos solidarizamos, sabe, com a Palestina, com o Sudão, mas rapidamente a gente neutraliza a nossa compaixão para seguir vivendo. Então, isso se tornou mais um artigo de consumo desse mercado das imagens. Hoje, você tem, na economia da atenção, né, que tem como instrumento as telas, a gente tem, hoje, as imagens, as redes, como uma ferramenta narcísica e que nos dá a ilusão de autonomia. É engraçado, o Roger falou aqui da soberania da percepção, né? O quanto que nós determinamos
né, na nossa relação com as imagens, enquanto somos soberanos frente a essa economia contemporânea das imagens, mas eu penso que hoje as imagens elas são obviamente um instrumento narcísico que nos dá a ilusão, né, a quimera de que nós temos alguma autonomia frente àquilo. E antes dos festivais fazerem alguma coisa, né, a própria sociedade ela está atrasada frente a determinações no que diz respeito a essa conjuntura contemporânea. Por quê? Por exemplo, não sei como é nos países de vocês, mas no Brasil, a criança, obviamente, aprende a mexer numa tela e a tirar uma foto antes de aprender a falar papai. Né? Antes de articular a linguagem falada, escrita. Não sabe. E não se faz absolutamente nada com relação a isso. Né? Então, a primeira intimidade, de fato, é com a tela, é com a produção de imagens. Né? Não se faz absolutamente nada quanto a isso. É quando você chega na universidade para dar aula, e várias pessoas aqui são professores universitários, ensinam, lecionam, você encontra uma série de espectadores consumidores melancolizados, incluindo nós mesmos, né? A gente não está fora dessa. Melancolizados, que tem uma grande dificuldade em concentrar a sua atenção em tudo aquilo que não seja a radical fragmentação da experiência. Aí a gente tem o que. Aí eu vou dar um exemplo concreto de sala de aula para a gente, né, aterrar um pouco isso que eu estou falando, tornar isso um pouco mais objetivo. Eu conversando com alunos e alunas do segundo semestre, que eu dou aula de cinema brasileiro até anos 50, me falaram o seguinte, isso foi um consenso, tá? Eu demoro 25 minutos para entender o que está acontecendo nos filmes. Gente muito jovem, de 19, 20 anos. Aí eu falei, mas é só Limite ou também, sei lá, Rio Zona Norte? Todos. Né? Todos. E aí, na hora de apresentar um trabalho, o que fazem? Colocam uma imagem, uma cena, me explicam o que ela é e passa para a próxima. Colocam a cena no meio. Me explicam o que está acontecendo e passa para a próxima. Me explicam o que está acontecendo na cena e passam para a próxima. Aí eu falo, opa, espera aí. Volta desde o início e me deixa ver. Você não precisa explicar o que já é evidência pura do filme. Mas é um hábito que se repete. Curiosamente, os mais velhos, né, sobretudo alunos que estão lá à noite, talvez por não estarem não terem a sua formação tão condicionada à hiperfragmentação e rapidez das imagens, tem uma outra relação com isso. De novo, isso daí não é enfim, não é um consenso, né? Assim, entre eles que as imagens são incompreensíveis durante os seus primeiros 25 minutos, mas isso é uma coisa, pelo menos 80% tem essa reclamação. Eu tenho alguns alunos e alunas aqui, vocês são da noite, vocês são uma turma um pouquinho menos menos assim que se relaciona, porque é curioso, ou seja, né, há diferenças também, né? Mas é muito comum isso e competir com o celular em sala de aula é muito difícil, é impossível, a gente é derrotado todos os dias. Então, o cinema é uma arte minoritária, a gente está aqui falando sobre cinema, sobre programação, só que o festival ele é uma zona autônoma temporária, no caso de Tiradentes, que dura 9 dias. O que a gente faz com o resto dos dias? Né? É uma instituição importante, a experiência daqui é fundamental. Óbvio que a gente tem aqui na abertura uma tenda de 600 lugares lotada, em silêncio, vendo um filme do Bressani na abertura, é
frente a essa economia da atenção, uma anomalia, né? Se a gente aqui está produzindo essas anomalias, eu acho que a gente está no caminho certo. Uma anomalia frente àquilo que está naturalizado, né? Por quê? Porque a gente construiu essa cultura aqui, com o tempo, de que os filmes oferecem experiências. E essas experiências são exceções, né? O cinema sempre foi assim. O cinema, ele sempre, os filmes, né? Ou ao menos os filmes, os grandes filmes, eles sempre foram exceções. O cinema, historicamente, é uma comunidade de exceções, né? A história do cinema, os filmes que a gente estuda, que nos interessam, é uma comunidade de exceções, né? Por isso que eu sempre achei muito curioso como muitas vezes os cursos universitários partem de um certo curso de formação em geral, de uma certa técnica, uma certa concepção de técnica, linguagem padrão, como se isso fosse naturalmente, como se isso partilhasse naturalmente critérios universais. Então, você vai fazer o roteiro, você tem o arco, você tem o beat, você tem, né, a motivação do personagem, aí você vai montar, você tem que procurar o raccord. Os cursos de formação é fábrica disso. É fábrica de um padrão, de padrões sensíveis, cognitivos e de percepção. Ou seja, os festivais podem agir quanto a isso. Mas a gente está no momento em que essa cultura, essa nova economia da atenção, ela está disseminada, e não é só um fenômeno novo, contemporâneo, isso daí também é uma coisa que remonta a outras décadas, né? A gente tem alguns problemas novos, né? Com a sociedade em rede, né? Com as plataformas, enfim, são problemas novos, mas não são problemas que surgiram do nada, né? Existe, acho que, pelo menos fortemente, desde os anos 70, isso vem se construindo. Sérgio Daney dizia nos anos 80 que a gente não vivia numa sociedade de imagens. A gente estava para entrar numa sociedade de telas. Isso é 89, 90, ele dizia, né? Então, eu acho que programar um festival, obviamente, é você programar a exceção, você se afirmar como uma atividade minoritária, né? E afirmar a exceção. O cinema não tem mais a popularidade que teve. O cinema, a experiência do cinema, a experiência coletiva. Mas, ainda, a experiência dos filmes, na duração em que eles têm, na relação que a imagem dos filmes estabelece. E quando eu falo imagem, eu quero separar, né, o que é imagem. A imagem é complexa, né? E visualidade. A visualidade está ligada à informação, à comunicação, à publicidade, a vender coisa, né? É uma coisa enfim, cosmética, né? Isso é imagem. Isso é visualidade. Imagem é complexo. Vamos partir desse princípio, né? Então, o cinema tem, no seu melhor, e quando eu falo no seu melhor, não são só as obras-primas. É quando o laboratório, que é um filme, está propondo coisas interessantes, dissidentes, enfim, o que quer que seja. Eu não estou falando aqui de obras-primas ou fazendo juízo de crítica de arte, né? Quando o cinema propõe isso, o interessante é que o cinema, frente a esse mundo de visualidades, ele se transforma numa reserva crítica do mundo. Isso é importante, né? Isso é importante. O cinema, como arte anacrônica, minoritária, quando ele consegue se transformar num laboratório de qualquer coisa que não são as normas e a repetição de padrões, que a inteligência artificial faz muito bem, de maneira muito feia, mas muito bem, né?
quando o cinema consegue isso, ele consegue ser uma reserva crítica do mundo. Porque hoje o mundo e as imagens, a gente não sabe distinguir direito o que é o mundo e o que é a sua representação nas imagens. A gente não sabe, né? Às vezes, aqui, em edições anteriores, tinha uma máxima que não funciona, que ela não é verdadeira, que contrapunha cinema e mundo. Então, a gente já viu muitas vezes, o mundo é maior do que o cinema. O mundo é maior do que o cinema. Isso é engraçado, porque então o cinema se dá onde? No limbo, entendeu? Não, né? O mundo ele não é maior que o cinema. O cinema é produto do mundo, lida com a matéria do mundo e devolve o que faz, né, ao mundo. Ele é parte, né? E frente a esse oceano de visualidades, como propor, né? O cinema ele consegue, ao menos nesse momento, de maneira quase brancaleônica, né? O cinema é um exército de esfarrapados, hoje em dia, né? Consegue propor uma perspectiva, não só uma perspectiva crítica, mas uma espécie de estado crítico. Aí, só para finalizar, já que a gente está falando de um contexto de um festival de programação de filmes, seria interessante assim, uns dois centavos aqui sobre a crítica. A crítica, se o cinema é minoritário, a crítica é mais ainda, né? A crítica de cinema. E a crítica, o que é a crítica de cinema, né? A crítica, ela não é resenha, ela não é indicação de consumo. Porque, às vezes, o texto bem informado, né, o texto de bom senso, até texto com bons juízos, né, com juízos estéticos interessantes, muitas vezes que trata de separar o joio do trigo. Isso é importante para a crítica, eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu acho que isso é fundamental. Separar os autores dos farsantes, enfim, isso é importante. Mas essa crítica, né, que orienta, ela também pode ser, e hoje na sociedade de redes, com os influencers, enfim, um certo modo de comunicação, é também indicação de consumo. Eu acho que ou a gente é consumidor ou a gente é cidadão, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Até somos, mas perante as imagens a gente tem que se posicionar. Aí eu acho, Clé, que a atividade de programação tem que levar essas coisas em consideração. Inclusive, que a gente está sendo derrotado. Sim. Eu acho que não há milhões que a gente pode aplicar aos festivais internacionais ou à produção de filmes, inclusive no Brasil, né? Aplicar bilhões pelo fundo setorial. Eu acho que, enquanto a gente não enfrentar os problemas pontuais, muito pontuais mesmo, sejam eles de formação, de currículo de faculdade, de escola, né? Ou de qualificação do debate crítico, enquanto a gente pode atacar, assim, por essas questões pontuais e questões estruturais, a gente vai caminhar largamente para uma derrota absoluta, porque a gente já está sendo derrotado. E assim, e não é possível naturalizar isso, dizer que isso não está acontecendo. Isso está acontecendo. A Ancine pode dizer que vai aplicar 1 bilhão pelo fundo setorial. Beleza, legal. Espero que as pessoas façam vários filmes e exercitem essa atividade profissional, mas isso não impede a gente de caminhar para a derrota. De novo, para terminar, é um mundo em que as imagens e a circulação de imagens e de informação, inclusive da imagem confundida, né, da informação que se faz enquanto imagem, né, como imagem, que é o que a publicidade faz, enquanto a gente não colocar isso na mesa para debater, e o fato de que são 5 pessoas de uma estrutura de monopólio de comunicação controlam absolutamente tudo que chega a nós e que circula, a gente caminha fragarosamente para a derrota absoluta. Derrotados já estamos. Já partimos da derrota. Acho que é bom, assim, não só aqui a gente do Brasil, mas vocês da Europa também. Assim, estamos todos derrotados. Não, é importante dizer isso. Estamos todos derrotados mesmo.
Para finalizar, eu fui em 2021 no Festival de Locarno. Aí tinha um lema: The Cinema is Back. Voltou da onde? Não, assim, é como se o cinema tivesse voltado de algum lugar. Voltou provavelmente da pandemia. Mas é quando você vai ver o debate, você vai ver o que se fala de cinema, ou o modo que se tem o cinema como objeto, parece um monte de gente tentando preservar um espólio ameaçado. Não tem efetividade nenhuma do ponto de vista social, político e estético também, tá? Assim, então, acho que não dá para a gente ficar indiferente ao fato de que na nossa frente tem um abismo. Assim. É isso. Na beira do abismo, temos ainda 3 minutos para compartilhar juntinhos. Muito obrigada a todos pela profundidade do pensamento compartilhado, pela honestidade, pelo esforço de pensar. Walter? Sim. Não, escutava muito atentamente. Eu estava escutando o Francis com atenção, escutava o seu otimismo. Nada, também digo, a lo mejor estamos teniendo una. A gente está tendo saudade de alguma coisa, algo de saudade de algo que não vai voltar. Talvez a gente teve uma época de ouro, a época do esplendor, que a gente, né, quer voltar para isso, que é simplesmente o cinema voltou. Isso eu me refiro como cinema, não as plataformas na televisão, outras telas, né? Isso não é uma discussão, na verdade. O cinema voltou para o seu lugar como o público do teatro, como você falava, né, da experiência cinematográfica. E para mim a pandemia marcou um antes e um depois em várias coisas, politicamente, socialmente, com relação à saúde mental, saúde social, mas também de saúde cultural, não? Porque temos um regresso, né? Eu acho isso muito curioso, né? Eu gosto de olhar outras disciplinas que estão ao redor da cultura, né? Não gosto de ficar só olhando o umbigo dos cinéfilos. E eu me digo, o que está acontecendo? Tem cada vez mais shows, tem uma explosão de música e, né, uma vontade permanente de participar de experiências. Eu não sei aqui, mas em Buenos Aires, segunda e terça são os dias que todas as companhias de teatros querem estar, porque é o dia mais movimentado, né? Eles têm 350 horas de teatro por semana. Então, alguma coisa está acontecendo, né? Então, o cinema está acompanhando, né, e está somando aí nesta parte. Porque quando esta lógica se instalou, nessa lógica de em breve vou ver, em breve eu vou poder ver esse filme. Não é mais um evento. E a gente, como, né, participantes necessários dentro dos festivais, que a gente chama isso eventos, a gente tem que olhar para isso de outra maneira, né? Isso não sai da curadoria, mas é algo do conceito geral. Então, aqui eu estou falando que tem uma experiência nisso de vir aqui para Tiradentes, né? Tem uma estrada assim, que sobe e desce durante 5 horas, então tem uma experiência de caminhar nessas ruas de pedra, de compartilhar as comidas, né? Então aqui, claro, tem uma experiência. E a gente está capaz, o que a gente está tentando fazer as coisas nas cidades grandes, a gente não consegue, né? Mas no Bafice, quando começou, era uma experiência, né? A gente tinha música, tinha um espaço incrível, né? Que a gente tinha outras disciplinas de artes que também participavam. Então, capaz a gente tem que, né, se perguntar sobre isso, né? Com relação aos festivais e como a gente, de alguma maneira, vai marinar a experiência cinematográfica com outras experiências vitais também.
Senão é como a gente vai ficar todo mundo deprimido. Creo que el cine está muy Eu não acredito nisso. Eu acredito que o cinema está bem vivo. E eu acho que nada disso vai responder um padrão de toda a programação que a gente viu aqui. São filmes incríveis. Nenhuma inteligência artificial poderia fazer 99% desses filmes, né? Isso não responde a nenhuma lógica, senão a lógica da alma. nada, quería ser un poco más positivo. Então, eu gostaria de ser um pouquinho mais positivo aqui, né, e pensar que o convite do momento é pensar as estratégias dos festivais. Hay un monopolio, sí, Porque tem um monopólio, sim, um monopólio da informação, mas também tem um monopólio do cinema, né, e também são 5. Cannes, Berlim, ou seja, a gente já sabe, né, y somos parte. e a gente é parte disso. Mal o bien, Pro bem ou pro mal, a gente participa do jogo. ellos deciden que Eles decidem qual recorte do mundo da gente, né? Da gente que gosta do cinema e, na realidade, sobretudo da perspectiva do Sul, a gente só vê os filmes da Argentina que vão estar em Cannes ou no Brasil, ou só os filmes brasileiros que estiveram em Berlim. Isso acontece, isso também é um monopólio. Eu não sei qual é a diferença, né? A gente vive com esse monopólio já tem décadas. E a gente não cortou nossas veias, a gente continuou fazendo nossos filmes e a gente tenta, né, criar os nossos próprios olhares. creo que hay posibilidades. Então, eu acredito que tenham possibilidades. Bom, não sei, gostaria de, né? Eu estou surpreendido pela sua atitude derrotista, né? Porque não corresponde com o que a gente está vendo aqui esses dias. É a primeira vez que eu venho e eu estou impressionado de como está compacto, da comunicação perfeita que tem entre o público e os cineastas, as conversas fora, os filmes. Você pode gostar mais ou menos, mas todas têm uma busca por algo, né, não sei, de risco e de comunicação com a tradição, né? Tem uma coisa aqui muito clara. Eu tô saindo muito feliz de todos os filmes. Não tô sentindo que... Eu tô sentindo que... Claro, como você disse, é um arte anacrônico, né? Mas pra gente que gosta, parece que é o mais importante. Não tem nada mais importante do que discutir sobre os próprios filmes, né? Isso é importante, né? Como ver os filmes. Então eu me senti realmente... que é muito mais importante do que Cannes, está muito mais consciente. Eu estou dizendo isso, né, no sentido literal mesmo, muitas dessas coisas. Então eu estou surpreso com isso. E também, ainda que seja anacrônico, ainda que a gente goste disso, tem muitas pessoas que estão dentro de casa, que não vão a festivais e que acompanham a gente pela internet, né? É complexo de falar sobre isso, a gente já sabe. E a gente acha que, né, nossa vida vale isso, né? Então eu gostaria de comentar a respeito de 2 experiências importantes que a gente tem, que parece aqui a Tiradentes. Talvez o que poderíamos fazer é reduzir os festivais a bairros. Não sei por quê, porque tudo funciona melhor quando, né, isso funciona assim. Então tem 2 experiências importantes aqui na América Latina, unidas por vasos comunicantes secretos, né, sem se conhecer. Eles se conheceram depois, né, o Leonardo Bonfim, que é um dos responsáveis do que aconteceu e do que segue acontecendo no Cinema Capitólio de Porto Alegre, que é um lugar que tem um vaso comunicante secreto com o lugar de Córdoba, que o Roger é um patriarca de lá, né, que é o Cineclube Hugo Carril. Então são experiências paralelas bem parecidas, né, de cinefilia hardcore, mas de, né, investigar e de redefinir a história do cinema. E essas histórias são absolutamente populares, né?
com as salas absolutamente cheias e com gente que se importa com esse assunto, né? Então, experiências em lugares pequenos, em cidades pequenas, não tão pequenos como Porto Alegre, mas muito de bairro, assim, né? Muito de família. Então, essa poderia ser uma solução para esses eventos tão massivos, né? Esses eventos são massivos e que nos dá também muita esperança. Não é uma atitude derrotista. Na verdade, Tiradentes acontece durante 9 dias ao ano. Alguns desses filmes estreiam aqui e desaparecem. A história do cinema brasileiro, as nossas instituições não duram. A gente tem uma produção e uma institucionalidade constantemente interrompida e fragilizada. E, assim, a gente viu aqui 6 filmes da Aurora, mais 7 filmes da Olhos Livres. E esses filmes, a maior parte, 1 ou 2, vão continuar circulando. Vários outros podem desaparecer, e é o que acontece. Eu estou colocando isso porque, por mais que Tiradentes, e óbvio, eu estou aqui, eu venho a cada ano, é uma entrega, uma dedicação de vida. Eu trabalho aqui desde 2010, né? Então, óbvio, eu sigo acreditando e sigo fazendo. Só que é uma ilha durante o ano, e é uma ilha no Brasil, e talvez seja uma ilha no mundo, na América Latina, como vários outros festivais. Então, e cada vez mais a realidade do audiovisual avança para uma hegemonia massacrante. E eu acho que aqui o festival é o lugar da gente falar sobre isso. A gente pode falar dos festivais, das instituições, isso é fundamental. Todo mundo que está aqui é muito consciencioso do seu trabalho e do que esse trabalho... E sabe o que esse trabalho faz, assim, frente ao que ele age. Então, aqui estamos todos do mesmo lado. Mas a questão é que, desde nossa perspectiva, por exemplo, esses filmes aqui que vocês viram, não tem mercado. Muita gente vai desaparecer. Teve filme que muitos filmes que a gente exibiu aqui, nesses anos todos, não existem mais. Eles não existem mais, eles desapareceram. Feito em digital, no HD, não existe. Então, assim, isso é uma tragédia. Então, eu estou dando a dimensão da tragédia. Isso daqui não é... Eu não estou sendo fatalista. A coisa é essa mesma, gente. Gente, o cinema brasileiro, 70% do que foi feito na história, talvez vocês estrangeiros não saibam, desapareceu para sempre. Até mais, acho que 80%. Desapareceu para sempre. Nós não temos isso. Então, assim, de fato, é uma situação drástica. O que não apaga o fato de que o que estamos fazendo aqui, conversando, trocando, fazendo os filmes circularem, e aqui a gente está juntos, né, nessa, é fundamental. Mas é isso. Por mais que ano passado 2 filmes tenham ido daqui tenham ido para festivais europeus, alguns outros não serão mais vistos, desaparecerão. Os cineastas, muitos deles não farão mais filmes. Então é essa fragilidade, né? Historicamente, são constrangimentos históricos estruturantes, né? Então, por isso que eu estou falando, porque, de fato, Tiradentes é muito entusiasmante. A gente está aqui, vê filmes, os debates são bons, a gente conversa, mas essa comunidade provisória desaparece, vai desaparecer amanhã. Amanhã já não vai ter mais a tenda ali. Então, eu acho importante a gente colocar as coisas assim. Tiradentes é entusiasmante, obviamente. Para mim também, todo ano, eu estou aqui, né, há muito tempo. Mas ao mesmo tempo é muito triste. Su momento, Shaktati. Gente, eu acho que é isso. Muito obrigada, Francis. Você já adiantou o assunto da próxima mesa, que vai ser muito massa também, porque, enfim, a gente quer que esses filmes existam mais, isso vai ser o assunto da próxima mesa. Infelizmente, o que faz parte da experiência de Tiradentes, é dizer, a arte da palavra pública, a arte da pergunta compartilhada, não vai acontecer agora aqui, mas pode acontecer agora fora, porque já estamos um pouco atrasados. Agradeço imensamente a tradução pelo imenso trabalho.
Não vou renovar todos os agradecimentos, mas sim um imenso agradecimento a Walter Roger, Francis Álvaro. Estamos juntos, perto do abismo, mas talvez a gente tenha mais distância com o abismo do que a gente acredita, então vamos ver como trabalhar com essa distância. E então a gente pode continuar conversando fora e voltam dentro de 10 minutos para a próxima mesa, por favor. Obrigada.